Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do nosso Flow Drops. Todo domingo a gente fala aqui sobre flow, claro, estado ampliado de consciência. A gente fala sobre inteligência emocional, autoconhecimento, saúde mental e as ferramentas que a gente precisa para construir foco, concentração, para buscar mais plenitude na nossa vida. Hoje eu vou falar de uma matéria super antiga, estamos falando de 1996, da revista Wired, que menciona uma conversa com o professor Csikszentmihalyi, onde ele fala sobre websites. Imagina, né? A internet oficialmente começa em 1993, 4, aí em 95 ela já começa a ter as primeiras versões comerciais, e em 96 a revista Wired, que é uma revista super voltada à inovação, tecnologia, foi sempre uma referência de informação nessa área. Ela entrevista o professor Csikszentmihalyi e ele conversa um pouco sobre como ele entende a visão de que é que os websites deveriam ter para proporcionar uma real experiência interessante para o usuário, né? Olha que ele falava isso lá atrás, no começo, e hoje virou verdade, né? Mas antes eu queria dizer por que eu estou trazendo esse assunto hoje. Essa semana eu tive a honra, uma alegria enorme, participar de uma live com mais pessoas ligadas ao desenvolvimento de saúde mental. E foi um prazer enorme, uma live da Unimed, conduzida pelo Marcelo Smarrito, que é um profissional espetacular, que eu tive também o privilégio de conhecer e conviver durante a minha passagem pelo Banco Nacional, em 1993 a 95. E o Smarrito lembrou, nesse programa, dessa matéria que eu tinha comentado com ele, porque o meu apreço pelo trabalho do professor Csikszentmihalyi vem desde que eu tomei conhecimento da obra dele nos anos 80, com a primeira edição do livro dele, Flow, que foi lançada no Brasil pela editora Objetiva. Aliás, se você não tem ainda esse livro, ele foi relançado pela mesma editora Objetiva agora em novembro de 2020, agora no final do ano passado. Então corre lá e adquira seu exemplar, tanto online ou em papel, vale a pena, é uma leitura fundamental se você quer entender um pouco mais sobre o que é esse estado de flow, de alta performance, de aceleração de aprendizagem, enfim. E ele comenta que eu tinha falado dessa matéria para ele em 96, eu já tinha falado na verdade antes, né? Porque em 96 a gente já não estava mais trabalhando junto. E ele lembrou dessa história e trouxe essa referência. Eu adorei, porque eu fui atrás dessa matéria para dividir hoje com vocês um pouco do conteúdo dela. E nesse mesmo dia eu tive também uma participação durante um evento fechado de uma empresa de saúde, com 300 profissionais de saúde, falando sobre Flow, mencionando a obra do professor Csikszentmihalyi e o trabalho que a gente faz no projeto Flow para trazer os fundamentos de como ativar o Flow na sua vida para te trazer benefícios no autoconhecimento, na gestão das suas energias, recarregar suas baterias e poder lidar com essa situação que a gente está passando da pandemia de uma forma mais equipada. Então eu quero falar hoje um pouco para vocês sobre como foi essa semana assim, bastante intensa, a gente está mudando algumas coisas, nós vamos passar a fazer as lives agora às sextas-feiras, de preferência sempre com convidados, às vezes a agenda não bate, mas a gente está fechando umas agendas antecipadas, então a ideia é ter sempre um convidado bacana nas nossas lives de sextas-feiras. A gente não vai conseguir manter o ritmo de segundas, quartas e sextas, porque existem algumas outras demandas acontecendo, inclusive no lançamento de 2 novos cursos que a gente está fazendo. O nosso curso The Flow Training, a metodologia TFT, e também um dedicado aos profissionais nas organizações, a turma do RH, que chama-se Flow for Teams. Logo, logo eu vou contar mais sobre isso. E aí eu queria comentar então dessa história do Csikszentmihalyi. De acordo com ele, né, naquela matéria de 96 da Wired, os sites bacanas mesmo, eles não são para navegar em conteúdo, mas sim para ter uma experiência. Olha o que ele dizia lá em 96, a experiência, que virou isso, né, na verdade. Então, um site atraente, ele transforma aquilo que podia ser uma caminhada aleatória, né, navegando de cá para lá, numa perseguição emocionante. Você está instigado aí atrás. E a chave, o professor Csikszentmihalyi dizia, é um senso de ritmo, super bem ajustado, envolvimento e antecipação. Isso é conhecido como flow. O professor Csikszentmihalyi passou mais de 25 anos pesquisando o flow.
é um estado de envolvimento emocional intenso, uma atemporalidade que vem de atividades que são imersivas e desafiadoras, como codificação de software, por exemplo. Programador de software, né, o pessoal que desenvolve, entra muito em flow. Uma escalada em parede de alpinismo também, né, ou na própria rocha, também traz esse foco concentrado dessa fluidez, né? O trabalho do professor ele foi estudado naquela ocasião por dois especialistas em marketing, a Donna Hoffman e o Thomas Novak, da Universidade de Vanderbilt. E eles escreveram que o flow é uma construção central, né, quando se considera a navegação do consumidor nos sites comerciais. Então, eles já diziam naquela época que o flow era a base para você navegar em sites bacanas. E no livro dele, Criatividade, Fluxo e Psicologia da Descoberta e da Invenção, o professor Csikszentmihalyi já explorava as implicações do flow para a evolução pessoal e social. E é claro que isso migra para um ambiente de internet, né? E aí na matéria perguntaram para ele como é que ele definia o estado de flow. Então vamos lá, mais uma vez definindo o estado de flow pelo próprio professor Csikszentmihalyi. É estar completamente envolvido numa atividade por si só. O ego desaparece, o tempo voa, ação, movimento e pensamento, cada um desses três processos segue inevitavelmente o anterior. Como numa banda de jazz tocando uma jam session, no improviso, né? É um encadeamento desse processo de uma forma tão natural que, por exemplo, numa banda de jazz, se o cara pensar na nota, ele já saiu do flow, né? Ele não pode pensar, ele vai desencadeando aquilo, né? Tudo fluindo. Todo o seu ser está envolvido e você está usando todas aquelas suas habilidades ao máximo, né? E como é que um site, então, pode ser projetado para estimular e sustentar uma experiência de flow? Perguntaram para ele, né? O site que promove flow é como uma refeição gourmet. Você começa com os aperitivos, passa para saladinhas, entradinhas e prossegue para a sobremesa. Infelizmente, olha só, ele já disse na época, né? A maior parte dos sites é construída como uma cafeteria. Você escolhe aquilo que você quiser. Isso parece ser bom no começo, né? Mas logo não importa aquilo que você escolha fazer e por onde você vai navegar. Tudo é sem graça, tudo é igual. Os designers de sites, eles presumem que o visitante já sabe aquilo que ele quer e o que ele vai escolher. E não é verdade, e não era lá, né? As pessoas entram em sites na esperança de serem levadas para algum lugar, na esperança de uma recompensa. Veja o que cresce, né, de gamificação dessas experiências em alguns sites que são memoráveis, né? Portanto, os objetivos são importantes? Perguntaram para ele. Sim, ele responde, porque transforma um passeio aleatório, uma navegação solta, numa perseguição. Você precisa ter objetivos claros que se encaixem numa hierarquia, com objetivos pequenos que desenvolvam a direção a objetivos mais significativos. É a base do flow, né? E aqui está você, né? No meio dessa experiência, rastreando as pegadas de algum animal que você não viu ainda, né? Tá ali naquela caçada. Isso é estimulante, né? E depois tem a questão do feedback. A maior parte dos sites não se importa muito com aquilo que você faz, né? Você vai lá e vai embora e tudo bem, né? E seria muito mais legal se eles perguntassem ou comentassem: olha, você fez escolhas interessantes. Ou então, para um site de arte, né? Você está desenvolvendo um conhecimento de Picasso. E também, claro, existe a possibilidade de você desafiar a pessoa, né? Uma competição é uma maneira fácil de entrar no flow, é o microflow, né? Videogame, né? Ver como é que cresceu a gamificação desde 96, quando essa matéria que eu estou comentando com vocês foi escrita. É uma coisa muito interessante. É muito legal ver que o professor, naquela ocasião, já tinha se dedicado a pensar dessa forma. Ele é um visionário, né? Ele já pensava em marketing, mas sem dizer que era o marketing, porque na verdade ele está falando de sociedade, de interações num ambiente diferente daqueles que são os ambientes presenciais, e é o que a gente está vivendo hoje, né? Os profissionais de marketing da internet, eles acabaram adotando o flow, obviamente, como uma cola, né? Um cimento que mantém os consumidores naquele ambiente online. Os bons marqueteiros, os bons designers que entendem a lógica do flow, né? E uma pergunta sempre que a gente ouve que é interessante é: as pessoas são mais facilmente influenciadas quando eles estão no estado de flow, que eu falo às vezes do lado negro do flow, né? Vai para um shopping com a carteira meio recheada e em estado de flow, você vai ver depois o que acontece, né? Então, o lado negro do flow, estou aqui pintando uma metáfora, é uma brincadeira, mas existe a dependência daquela sensação de bem-estar que a descarga de dopamina quando você está em flow dá também, né? Então tem que ter cuidado, não é um processo que tem que ser contínuo nem perseguido só por ele em si. Então, na verdade,
uma experiência em flow, ela tem que ser desafiadora, tem que ser instigante, né? Para você poder, por exemplo, navegar num site, tem que ser legal, né? Então, qualquer coisa que não esteja à altura disso vai ser meio irritante, né? Ou pode ser simplesmente ignorado. O cara entra no site, já não gostou, já pulou fora. Então, para você que trabalha com marketing, pense que o conceito do flow é interessante também. Na verdade, o professor Csikszentmihalyi começou a se interessar pelo flow quando ele já estava trabalhando, ele já tinha isso na cabeça pela experiência mesmo de vida dele, quando ele estava num campo de concentração na Itália, na Segunda Guerra Mundial, e ele descobriu que o xadrez, quando ele estava jogando xadrez, o tempo passava super rápido e tudo em volta dele sumia. Ele guardou essa sensação e depois ele foi entender que aquilo era a base do trabalho dele, do flow. E ele começou trabalhando com o conceito de psicologia da criatividade. E tanto que ele escreve muito sobre esse tema também. E ele percebe que flow e criatividade estão ali conectadíssimos, super juntos, né? E perguntaram para ele que conselho que ele daria para os criadores de conteúdo online que desejavam ser mais criativos. Estamos falando de novo, 1996. E ele dizia: tem que perceber que a mudança e o tempo de inatividade são importantes, né? Então ele descobriu que se um pintor se relaciona com um objeto só por meio da visão, o trabalho fica muito menos original do que um pintor que caminha até o objeto, pega o objeto, joga para o alto, cheira, manipula, enfim. Essa variedade de entradas sensoriais, né? Olfato, visão, tato, paladar, tudo isso implica num processo de criação muito mais refinado, muito mais profundo, que traga muito mais resultado e experiências interessantes, né? E permite que você crie uma imagem visual que tem todos os tipos de dimensão ali, né, sensorial, borbulhando ali naquele ambiente. A gente ainda é um organismo multimídia. O professor falava isso em 1996, atenção, hein? Então, se a gente quiser ir além da complexidade, a gente tem que usar todos os nossos dispositivos, estão dentro de nós mesmos, para acessar informações que nem todas são racionais. Daí a importância dos sentidos. Porque quando em flow, a gente não está com o córtex pré-frontal muito ativo, ele começa a ter um desligamento, que é o julgamento, a intelectualização, a racionalização. Isso vai diminuindo, vão crescendo outras áreas do cérebro, intuição, memória, emoção, né? E o flow depende da capacidade que a gente tenha de se envolver e construir um foco, um hiperfoco, uma concentração intensa. Mas com a internet, né, tecnologia, né, televisão, todas essas coisas parece que fragmentaram e encurtaram a nossa capacidade de sustentar a atenção. A gente sabe disso, a gente vem falando disso há muito tempo. Aqui no Projeto Flow a gente pesquisa isso. Sabe que a atenção está fragmentada, está sequestrada por uma série de situações de estímulos externos, o WhatsApp e tudo que a gente vive nessa cultura de telas. Estamos morando aqui dentro desse ambiente, essa troca, tudo isso acontece dessa forma, né? E aí a gente pensa, estamos falando de 96 agora, né, comentando o que o professor Csikszentmihalyi tinha dito na época, ele dizia que a televisão era um problema, né? E é verdade que algumas crianças que cresciam só assistindo televisão, elas têm períodos de atenção muito curtos, muito curtos. Um problema é que a televisão apresentava, né, naquela época, porque hoje é a internet, que não fornecia às crianças as evidências físicas de causa e efeito, né? Não dava para sentir o que acontecia se ela fizesse determinada coisa. Porque antigamente, se você não levantasse e saísse da cama às 5 da manhã para ir tirar o leite das vacas, né? Isso estamos falando lá atrás, você sabia que logo elas iam começar a gritar, a reclamar. Então o que você fazia tinha sempre consequências. As crianças hoje são observadoras passivas de informação, sem qualquer responsabilidade. Veja o que está acontecendo com esses gadgets todos, né? Isso ele falava em 96. A interatividade da internet recapturou parte da causa e efeito? Talvez, porque hoje você faz alguma coisa e tem um efeito, tem um feedback imediato, que é um gatilho do flow. Isso acontece no ambiente da internet. E na medida que você tem que jogar de acordo com as regras e cada jogada tem uma consequência, vê a gamificação, por exemplo, isso pode acontecer. Ainda assim é um sistema causal, simbólico. É como jogar xadrez. E pode apresentar um conjunto de consequências que seja estreito em si. Não é a vida. A vida não está representada aqui dentro dessa caixinha, né? No livro que o professor escreveu, chamado The Evolving Self, ele fala sobre o surgimento de pequenas unidades que ele chama de
unidades sociais ou células sociais. Está no livro dele chamado The Evolving Self. Não tem a tradução em português desse livro, mas ele dizia que essas pequenas células sociais ou unidades sociais, elas direcionariam o curso da nossa evolução. Estou falando de anos 80, 90, tá? Como é que ele via, então, perguntaram para ele, as comunidades online que surgiam naquela época, se cumpririam essa função? Ele dizia que sim, possivelmente, porque as células que ele descreveu eram compostas por pessoas da mesma localidade que compartilhavam interesses e preocupações comuns, que são fáceis de transformar isso em compromisso, em comprometimento. Por outro lado, as comunidades online são muito fáceis de criar, né? A gente vê, toda hora tem uma comunidade surgindo hoje em dia, né? Mas também são fáceis de abandonar. Tem que haver um interesse comercial ou uma ideologia comum antes que uma comunidade online possa ter muita influência. A causa que eu falo, né? Muito da causa, não é o propósito, é a causa, tá? A internet, então, ela vai ser uma ferramenta para o avanço de uma meta evolutiva, de uma consciência mais complexa? Perguntaram para eles lá na revista. E ele responde que a rede permite a fácil troca de informações e a comunicação de valores, né? Todo mundo está conectado aqui agora. Mas ainda ele estava lutando contra a noção de que a internet realmente ia resultar numa visão mais complexa da realidade. Porque quando as coisas ficam fáceis demais, elas também acabam se tornando mais relaxadas, desleixadas. Então ele disse nessa entrevista que na Idade Média, por exemplo, as pessoas estavam dispostas a caminhar de Estocolmo até Munique, é longe, hein? Para encontrar alguém que tivesse algo realmente importante para dizer. Eles ouviam e pensavam seriamente sobre aquilo que eles estavam ouvindo. Agora a comunicação é aqui, é instantânea, é online, real time, na hora. E um monte de bobagem que a gente sabe que tem aqui na rede, né? E ele tinha medo que depois de um tempo a gente não fosse prestar mais atenção ao que está sendo dito. Porque os portões da atenção permitem que muito poucas coisas entrem. E hoje a atenção é um artigo de luxo. Nossa atenção está fragmentada, está sequestrada por culpa nossa, porque a falta de disciplina, de regrar, de andar de Estocolmo até Munique para ouvir algo que realmente importa, fazer uma curadoria do conteúdo que você consome na internet. Então essa é uma questão muito importante e que é da nossa responsabilidade construir essa atenção para buscar a informação realmente relevante. Porque quando você está concentrado, a chance de trazer o flow na sua vida aumenta tremendamente. Então é isso, eu quis hoje dividir essa conversa que o professor Csikszentmihalyi teve em 1996 com a turma da revista Wired. E olha só quanta coisa que ele falava naquela época que virou verdade. É um visionário esse homem. É um privilégio poder conviver e beber dessa fonte. E é isso que a gente convida você a fazer durante as nossas lives, durante esses flows, drops aqui aos domingos e também durante os nossos cursos, workshops e as mentorias individuais e coletivas que a gente tem feito com a nossa comunidade. Sim, nós temos uma comunidade e estamos transformando num processo relevante, como queria o professor Csikszentmihalyi, e ele disse isso nessa entrevista para a revista Wired em 96. Tá bom? É isso. Flow Drops de hoje. Semana que vem tem mais. Que o Flow esteja com você. Até breve.